Chegamos ao último programa dessa semana. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos entender a bela mensagem da ressurreição. A mensagem que consola e traz esperança. Está no ar, Escola Bíblica. Olá, boa noite. É uma alegria estar com você mais uma vez. Obrigado por sua companhia, por sua disposição em, mais uma vez, estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o programa Escola Bíblica, essa é a TV Novo Tempo, o canal da esperança. Aqui na TV Novo Tempo nós temos talvez o grande objetivo é compartilhar com você as verdades da Palavra. E a gente tenta fazer isso de todas as formas, através de vários programas. Mas também tentamos compartilhar com você o dia a dia da vida cristã, que está baseado na palavra. E por isso nós produzimos, através de um departamento que nós temos aqui, que é o departamento da Escola Bíblica, inúmeros estudos. Eles estão relacionados à palavra de Deus, eles estão relacionados às nossas emoções, como, por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Sentimentos. A gente tenta sempre fazer o melhor, compartilhar da melhor maneira com você. Por isso, a Escola Bíblica tem agora um sonho, que é a produção de um novo estudo. Por isso, nós estamos, nesse mês, fazendo uma campanha especial de uma doação única para que esse novo estudo alcance pelo menos 50 mil pessoas. E nós contamos com você, que é anjo da esperança. Quem são os anjos? São aqueles que fazem a sua doação, que fazem a Novo Tempo acontecer também. Nós não temos aqui intervalo comercial, nós estamos aqui sempre com o objetivo de oferecer o melhor integralmente e nos nossos intervalos, mensagens também de esperança. Está aí na sua tela a forma, maneiras que você pode fazer a sua doação única. Se você já é um anjo, coloque aí, é uma doação única. Se você ainda não é um anjo da esperança, diga, eu quero fazer uma doação para o novo estudo. Você pode tirar uma foto da sua tela, está aí, ó. Você pode doar através do telefone, ligando agora, tem uma equipe esperando por você, 0 operadora 12 21 27 30 30. Faça a sua doação, ou também através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com, que é o nosso e-mail. Então, tira uma fotinho, acompanhe o programa e faça a sua doação. Sabe por quê? Ela fará diferença. Daqui um pouco, a partir das 9h30, você pode acompanhar o Anjos ao vivo nessa semana e conhecer histórias de vidas que são transformadas porque receberam a mensagem de esperança. De que forma eles receberam? Através do programa da Novo Tempo, pediram os nossos temas de estudo, as nossas revistas e também através da rádio. Não posso esquecer que nós temos, a rádio alcança inúmeros lugares, nós temos também as mensagens através da web. Então, participe, faça a diferença, porque a sua doação pode significar uma vida transformada. Você sabe que custa apenas R$ 5 para que uma revista dessa
chegue na casa do nosso telespectador. Por quanto? Por quanto? R$5. Mas você não paga nada. São os anjos da esperança. Então, se você deseja doar para que alguém receba gratuitamente, faça a sua doação. Ligue agora para a gente, 0 operadora 12, 21 27 30 30. Seja um anjo, vamos juntos levar a mensagem de esperança. Durante essa temporada, estamos estudando a lógica da existência humana. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Quando a gente acorda todo dia, nossa vida tem que fazer sentido. Ainda que às vezes a gente passe por dificuldades, por situações difíceis, inexplicáveis. E a gente tem estudamos as origens, estudamos a consequência do pecado, o que é o pecado, e agora estamos estudando como o Senhor se preocupa e se preocupou em dar um plano para salvar, para que a gente se reerguesse das consequências do pecado. E durante essa semana eu tenho trabalhado o tema da morte e a grande esperança que a gente tem em Jesus Cristo. Eu quero orar mais uma vez. Se você tem um pedido especial de oração, nós temos um programa toda a tarde, né, que é o Lugar de Paz, mas se você gostaria que a gente orasse, a Lídia tem mandado para mim os pedidos específicos aí, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa, que é o 12981091268. Se você tem pergunta, comentários, sugestões, sinta-se à vontade. 12981091268. Nós temos alegria de estar perto de você. E eu quero orar nesse momento. Orar por você, que está estudando a Bíblia, que tem procurado conhecer da palavra e talvez tenha enfrentado dificuldades. Dificuldades de olhar de forma diferente. Talvez você tenha sido ensinado de uma maneira. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para que milagres e transformações aconteçam. Vamos orar? Pai do céu, é hora de abrir a Tua palavra. A gente pede iluminação do Espírito Santo. E eu quero orar pelos nossos telespectadores que têm aberto o coração para conhecer. Talvez estão tendo confrontos de ideias, daquilo que aprenderam. Pai, esteja com eles, abraça-os com Teu amor e Tua graça. E agora, faz-nos entender os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Como eu mencionei, vou trabalhar o tema da ressurreição na sequência do tema de ontem. Em São João capítulo 11, verso 35, foi o texto que nós lemos por último ontem. Jesus chorou. Essa expressão chorar é usada uma única vez no texto bíblico, né? Porque a gente tem duas palavras originalmente e ela significa derramar lágrimas. O Senhor derramou lágrimas. Isso mostra a sua empatia por toda aquela situação, por aquilo que o pecado causou. Nós, resumidamente, descobrimos que a morte é um sono, que aqueles que estão mortos estão dormindo e um dia vão acordar. Seu fôlego de vida, o espírito voltou para Deus e a parte física volta para o pó. Portanto, a morte não é o fim. Ou seja, um dia o Senhor vai acordar a todos. E isso aconteceu com Lázaro, só para a gente concluir o que eu citei ontem. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque ele está 4 dias na sepultura. Jesus respondeu, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? No verso 40, tiraram então a pedra, versos 41 e 42. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás,
eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, versos 43 e 44, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. É bem interessante como termina essa história. Eu não quero fazer conjecturas, aqui, mas o texto bíblico diz que Jesus realizou o milagre. E dentro do contexto, a gente viu isso quando a gente começou, a repetição de que a palavra morte está associado a um sono. Ele estava dormindo e ele acordou. Ele teve outra vez a oportunidade da vida, porque o Senhor é quem dá a vida, porque o Senhor é o Criador, Jesus é o Criador. A gente viu no estudo durante essa semana, eu sou, se reporta a ideia de que aquele que é eterno, aquele que estava na criação. O Senhor estava dando vida para Lázaro, que estava na sepultura, dormindo, e acordou. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? E eu quero analisar o capítulo 5 do Evangelho de João hoje. A gente vai continuar um pouquinho mais em João. Lógico que a gente tem lido outros textos, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Em realidade, a gente deveria fazer uma análise começando lá no verso 1, mas eu vou começar lendo, como está na tela, o verso 21. Essa análise começa com a cura de um paralítico. E essa cura acontece no sábado. Eu vou te dar o que a gente chama de contexto. Sempre que a gente lê um texto, é importante que a gente leia o seu contexto. Lembra as dicas que eu dei? Essa cura acontece num sábado. Jesus usa uma expressão para o paralítico dizendo: toma teu leito e anda. E aí, uma comunidade mais assim tradicional das questões religiosas se aproxima desse paralítico e pergunta: quem te curou? Porque hoje é sábado. E ele, não sei quem me curou, ele não lembra. E aí, na sequência, Jesus aparece para ele, diz para ele: abandone os seus pecados, segue a sua vida. E aí, outra vez, essas pessoas perguntam: quem te curou? Jesus me curou. Isso está na primeira parte do verso. E agora, Jesus vai começar uma conversa com esse grupo de pessoas que questionava Jesus sobre os seus atos no sábado. Eu vou parar, eu volto com o contexto e aí a gente vai na sequência. É rapidinho. Fica aí com a gente. Tem lindas promessas da palavra para mim e para você. A gente volta já. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Falei muito rápido, queria que você tivesse a sua Bíblia aberta, se tem um caderninho, São João capítulo 5. Qual é o contexto? Jesus cura o paralítico, um grupo oprime Jesus porque parece que Jesus está transgredindo o sábado, e Jesus não está transgredindo o sábado. Jesus está quebrando aquilo que eles criaram que deveria ser a guarda do sábado, que não é. O sábado é um dia de alegria, um descanso de felicidade, não é uma opressão. Isso a gente vai trabalhar mais para frente. E aí, dentro desse contexto, eles questionam Jesus por essa questão do sábado e questionam Jesus também por se declarar como filho de Deus. E agora, na sequência, Jesus vai apresentar evidência de estar ligado diretamente ao Pai.
que é o que eu vou analisar com você, tá? O primeiro verso que a gente vai analisar aqui é o verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Eu gosto de fazer essas referências aqui. A primeira é a palavra ressuscita. Originalmente, ela tem a ideia de desperta, acorda. Então, é aquele que está dormindo, a mesma pessoa, o mesmo indivíduo que está dormindo, que perdeu, ou melhor, que deixou de ter o seu fôlego de vida, que a parte física volta para o pó, né, deteriora totalmente. Um dia o Senhor vai dizer, acorde, levanta, desperta. Então Jesus está dizendo, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, essa expressão vivifica da ideia de torna vivo de novo. E esse atributo de dar vida é um atributo divino. Somente Deus pode dar a vida. Jesus se apresenta aqui como Deus, aquele que dá vida. Ele que morreu e ressuscitou, passou por isso para mostrar como homem, mas ele como Deus é aquele que dá a vida. Foi o que ele fez com Lázaro. Agora, eu queria que você pensasse um pouquinho nessa palavra. Ressurreição tem a ver com despertar, acordar, ok? Sequência, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos sublinhar aqui. 2 vezes usa a expressão em verdade e em verdade. Essa palavra, na tradução original, é o amém, que originalmente é uma palavra hebraica que vem da palavra fé, né? Que o hebraico é a língua original do Antigo Testamento. É só uma informação técnica, mas é interessante você pensar. Esse amém, esse em verdade, ou em verdade, amém, amém, significa firmeza. Nisto eu creio, nisto eu me agarro. Quando a gente diz amém, a gente está dizendo assim, como expressão de confirmação. Nisto eu creio, nisto eu agarro. No quê? No quê? Naquele que ouve, então Jesus está dizendo isso, naquele que ouve a minha palavra, o ouvir. O Senhor diz, Lázaro, no capítulo 11, vem para fora. O Senhor chamará do túmulo aqueles que morreram e eles sairão. Por quê? Porque a palavra é que dá a vida. Lembra quando a gente estudou, se você está acompanhando toda a série, quando a gente estudou a origem, a criação? Disse Deus, é a palavra que dá vida. No Evangelho de João, Jesus é a palavra. Aqui eu poderia aprofundar, porque é muito interessante. Eu não sei se você acredita ou não na palavra na Bíblia. Mas a Bíblia, como eu disse lá no início da nossa série, não é um livro natural, é um livro sobrenatural. Foi escrita por homens, mas esses homens foram inspirados, guiados pelo Espírito Santo. O processo de composição, por isso que a palavra transforma vidas. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo um livro diferente de qualquer outro livro. Eu gosto muito da leitura, leio livros os mais diversos, estou lendo, gosto de postar, mas a palavra de Deus é que dá vida, é diferente. Jesus está dizendo aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
se agarre, eu me agarro nisso. Eu me agarro nisso. Esse não entra em juízo. Nós não vamos entrar agora no tema do juízo, mas aquele que crê, ele passa da morte para a vida, ou seja, Jesus disse isso para Marta. Lembra que a gente estudou no capítulo 11? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele que é capaz de despertar. Estou falando para você que talvez não acredita nisso. Eu só quero dizer assim, abra seu coração para entender o todo. A Bíblia está ligada um verso com o outro. O querido que dormiu, ele será chamado, ele terá vida pela palavra. Mas nós que estamos vivos, nós teremos a vida eterna se crermos na palavra. E aí vale a pena a gente relembrar talvez o mais famoso dos textos da Bíblia. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O crer é fazer parte, é que aquilo faça parte da minha vida. E dentro da visão bíblica, quando eu declaro que eu creio no Evangelho, não há separação. Onde eu vou, a palavra está em mim. Dentro da nossa visão ocidental, às vezes parece que a gente separa em determinado lugar, ou em determinado dia. Não, aqui eu não creio mais na palavra. Não existe isso dentro da visão bíblica. Se ele crê, isso está dentro dele. Isso é um tema interessante para a gente abordar. Mas vamos lá. Verso 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Mais uma vez começa duas vezes enfatizando. O amém, a firmeza, eu creio nisso, eu me agarro nisso. E os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Eu que estou vivo, hoje, devo ouvir e acreditar, porque se eu morrer, eu vou ouvir de novo a palavra e vou acordar. É a ressurreição. Eu vou continuar na próxima semana, porque esse tema está ligado ao grande dia, que é a volta de Jesus. Queria te oferecer a revista Princípios, porque a gente não consegue dizer tudo, então está aqui o nosso material didático. É só você mandar uma mensagem agora por WhatsApp para a gente, 12982444449. Você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. 12982444449. Entenda mais do que eu estou abordando aqui com você. Se aprofunde, abra, aqui você vai ver os textos bíblicos estão aqui em forma de perguntas. E isso é o processo da aprendizagem. Isso vai entrando aqui na nossa cabeça. Você ouve, você lê, você responde, é assim. Por isso que a gente oferece para você, tá bom? A minha pergunta hoje é, no que você acredita? Você acredita que um dia os mortos vão ressuscitar? Eles vão despertar? Você acredita que se eu hoje ouço o que o Senhor me diz e creio nele, se ele faz parte da minha vida, um dia, se eu dormir o sono da morte, eu vou ressuscitar? Na semana que vem nós vamos perceber que existem duas ressurreições, a da vida e a do juízo. E aquele que ouviu hoje a palavra, um dia vai ressuscitar para a ressurreição da vida.
Eu quero orar nesse momento por você. Quero orar para que você ouça a palavra, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Pai do céu, nós queremos abrir nosso coração para ouvir a Tua palavra. Queremos crer no Senhor Jesus, para que a nossa vida seja transformada. E se dormirmos o sono da morte, a gente acorde. Mas que essa esperança também esteja no coração daqueles que perderam seus queridos. Que ele saiba que o Senhor despertará aquele que está dormindo. Em nome de Jesus. Amém.